extenso território encravado entre os estuários dos rios Tejo e Sado, a sul de Lisboa, que se estende os vinhedos encepados com a casta moscatel de Setúbal, cujas uvas dão origem a um dos mais famosos vinhos generosos portugueses, apreciado há séculos pelos reis e pelo povo. Em 1907 e 1908, há mais de um século, Dom Manuel II, o último monarca português, autenticava no Paço Real o reconhecimento da região demarcada do Moscatel de Setúbal. Para comemorar este primeiro centenário de existência, foi fundada em 2008 a Confraria do Moscatel de Setúbal, a quem cabe promover e salvaguardar o prestígio deste vinho generoso. Provemos e honremos o Moscatel de Setúbal do Centenário. É um excelente Moscatel de Setúbal do Centenário. Longa vida ao Moscatel de Setúbal. Longa vida ao Moscatel de Setúbal. Há três grandes generosos portugueses, o Porto, o Madeira e o Moscatel de Setúbal. Que lugar atribui no pódio ao Moscatel de Setúbal? Opiniões trazem execo. Os moscatéis de Setúbal caracterizam fundamentalmente pela casca de laranja. É o típico que esta caixa traz. O interessante nos vinhos é nós, todos os anos, feito das mesmas propriedades, das mesmas vinhas, vinificados pelas mesmas pessoas, com as mesmas condições, termos vinhos diferentes. É um produto de excelência, eu gosto muito do moscatel. Passado um século sobre a fundação da região demarcada do Moscatel de Setúbal, propomos uma viagem pela sua história até aos nossos dias. Desde o século VIII a.C., que há testemunhos arqueológicos do culto do vinho nos estuários dos rios Tejo e Sado, com a sucessiva presença fenícia, grega e romana. Foram estes povos mediterrâneos que difundiram o consumo de vinho e expandiram o cultivo da vinha na península de Setúbal. Pelo caminho da história, chegaremos a alguns dos atuais produtores de moscatel de Setúbal, à Serra e ao Mosteiro da Rábida, à reserva natural do estuário do Rio Sado e à paisagem vinheteira desta região, até experimentarmos os prazeres que este vinho generoso nos proporciona. Geralmente um cliente que bebe um moscatel pede sempre para acompanhar a torta. É o moscatel e depois a torta, sempre. Acho que fica muito bem, é um bom casamento. No final do século XX, durante as últimas escavações arqueológicas realizadas em Almada, no estuário do Rio Tejo, foram encontradas grainhas de uvas datadas do século VIII a.C. As diferentes investigações históricas e arqueológicas, então efetuadas, apontam no sentido de que foi através dos rios Tejo e Sado que os fenícios introduziram o consumo de vinho e azeite que trocavam por metais preciosos. A estação arqueológica de Abul, descoberta em 1990 no estuário do Rio Sado, testemunha os últimos vestígios de uma feitoria fenícia que remonta aos séculos VII e VI a.C. Segundo os estudos arqueológicos até agora realizados, este assentamento fenício desempenhou funções habitacionais e comerciais. Os fenícios, vindos da bacia do Mediterrâneo e sobretudo das ilhas gregas, penetraram pelo Rio Sado há mais de 2500 anos, quando trouxeram artefatos, vinho e azeite para as suas trocas comerciais com as povoações ribeirinhas. Há também historiadores que defendem terem sido igualmente estes navegadores quem introduziu em Portugal a videira
a oliveira e a alfarrobeira, assim como os lagares de fermentação de vinho e de extração de azeite. Se nos lembrarmos que a casta Moscatel de Setúbal é, segundo os especialistas, oriunda de Alexandria, cidade do delta do Nilo, facilmente compreenderemos o papel fulcral dos fenícios na divulgação do vinho e da vinha neste território estuarino, cuja expansão foi confirmada pela chegada posterior de gregos e romanos. É uma casta branca, é o moscatel de Alexandria que existe em toda a bacia mediterrânica. A presença grega está documentada nesta região através de vasos datados do século IV a.C. e outros vestígios de cerâmica helenística encontrados em Alcácer do Sal. Estes achados comprovam a generalização do consumo de vinho, sublinhada pela iconografia báquica que anima estas peças. Na cripta arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal, encontram-se expostos fragmentos de cerâmica grega. São inúmeros os vestígios da ocupação romana neste território vinheteiro, destacando-se as instalações industriais de origem romana no Creiro, no cimo do Portinho da Rábida. Este complexo romano, datado do século I d.C., destinava-se à salga de peixe e a outros preparados, a partir sobretudo da sardinha e da cavala, e manteve-se em elaboração até aos séculos IV e V d.C. Durante este período, os romanos exportaram vinho para o seu império através do rio Sado. Séculos mais tarde, a ocupação muçulmana, ao contrário do que se possa pensar, não alterou a cultura da vinha e a produção de vinho. Em 1170, Dom Afonso Henriques concedeu a Palmela o Foral dos Mouros Forros, onde vinham já referências ao plantio da vinha e do olival. Era uma forma de fixar as populações nos territórios conquistados aos muçulmanos. De facto, desde a plantação da vinha ao seu granjeio durante o ano, o viticultor tem de prestar-lhe continuada atenção. O ciclo da vinha, desde a poda de inverno após as vindimas até à nova vindima, é uma constante exigência de trabalhos sucessivos com atenção redobrada desde o abrolhamento à floração e ao bago de ervilha. Acabamos de assistir a uma operação mecânica que se designa por desparrar. Trata-se de retirar folhagem que há a mais nas videiras para que se processe o melhor arejamento da planta e também que o sol ajude a amadurecer melhor os cachos de uva. Estamos neste momento, em meados de junho, já há cachos na fase de grão de ervilha e provavelmente, se tudo correr bem, em finais de agosto, teremos bons cachos da uva Moscatel de Setúbal. Virá depois a fase do pintor, quando a uva começa a revelar a sua cor. Envolvido algum tempo, voltamos aos vinhedos no sopé da Serra da Rábida. Como podemos agora verificar,
O moscatel de Setúbal desenvolveu-se bem e está agora numa fase de quase plena maturação. Todas estas fases do ciclo da vinha são cruciais para se obter sucesso na vindima, cuja data é decidida ao momento, consoante as análises feitas à maturação das uvas. Na atualidade, a vindima tanto é feita manualmente como mecanicamente. A necessidade de colher rapidamente a uva logo que esta atinge a maturação perfeita obriga a apressar o tempo de duração da vindima para assim se evitar também as más consequências de eventuais chuvas em setembro. É feita a vindima, as uvas vão para a adega. Como é que é vinificado o moscatel de Setúbal? A fermentação arranca e, dependendo do grau de doçura que o vinho tem, na altura, que a uva tem na altura, para-se mais tarde ou mais cedo a fermentação. E a fermentação é parada por adição de aguardente. Aguardente neutra, digamos assim. Após a paragem, temos que ter a certeza que isto, pelo menos cá em casa, que ele para com 18 graus de álcool e com uma doçura de aproximadamente 90 gramas de açúcar por litro. Açúcar residual, açúcar originário das uvas, exatamente. Depois permanece na cuba. Cuba inox. Exatamente, 3 meses aproximadamente, 3, 4 meses, até que toda a extração foi feita, portanto, tudo foi extraído das películas, é feita a desencuba e após a desencuba as películas são prensadas. O vinho resultante da prensagem e o vinho resultante da desencuba, portanto, vinho lágrima, juntam-se e vão para um depósito de pulmão e daí para envelhecimento em madeira, em cascos. Nesta empresa José Maria da Fonseca, há milhares e milhares de litros de moscatel de Setúbal a envelhecer em cascos que descansam no silêncio e na escuridão da adega dos Tiares. Mas não é pelo facto do vinho ter envelhecido que vai diretamente para a garrafa e para o consumidor. O moscatel de Setúbal, com a idade de 20 anos, por exemplo, exige o exercício atento da equipa de enologia para realizar o respectivo lote em função do engarrafamento anterior. É uma arte que envolve os vários enólogos da casa. Nós aqui estamos a fazer um lote de um moscatel com 20 anos, em que a base será o ano de 1988, que vai ser o vinho mais novo que vai entrar dentro deste lote. Depois temos ali amostras do ano de 1985, uma amostra do ano de 1984 e, por último, uma amostra do ano de 1934. Este lote de moscatel tipo 20 anos, foi sempre um vinho que resultou da mistura de várias colheitas. Como nós tentamos, dentro do José Maria da Fonseca, manter um padrão, embora sempre com as nuances que lhe é dada pela colheita, neste caso pela colheita de 88, que entra em maior percentagem, nós tentamos, com uma colheita um pouco mais velha, 84, 85, ir buscar alguma complexidade. E em relação à colheita de 1934, que é uma colheita excepcional e de qual a José Maria da Fonseca tem um estoque apreciável, permite-nos dar uma característica especial a este lote, que de outra maneira seria um pouco mais complexo atingir. Porque eu já reparei, não se acerta logo à primeira, é preciso fazer várias tentativas. Não, neste caso já vamos na quinta tentativa, portanto olhamos sempre, provamos sempre o padrão e tentamos que o padrão nos dê as coordenadas para onde nós gostaríamos de chegar, tendo em conta as amostras que temos aqui, e é quase impossível acertar à primeira, portanto isto vamos afinando, às vezes até percentagens na ordem de 1%, meio por cento, podem fazer a diferença. Só depois de realizado o lote, o vinho acaba por ser engarrafado e posteriormente colocado no mercado. É todo este ciclo de produção que empresta brilho e caráter ao moscatel de Setúbal, um vinho generoso da excelência.
A região demarcada do Moscatel de Setúbal, criada em 1907 e regulamentada em 1908, abrange na atualidade os concelhos de Setúbal, que lhe deu o nome, de Palmela e do Montijo, onde os vinhedos se estendem pelas suas planícies arenosas, e atinge a freguesia do Castelo, em Sesimbra. Se dividirmos os moscatéis de Setúbal entre os moscatéis da Rábida e os moscatéis da zona das Areias, é o açúcar residual que diferencia. Estes são sempre mais doces, um pouco, do que os moscatéis lá de cima. É nas encostas da Serra da Rábida que o poeta Sebastião da Gama tão eloquentemente cantou que o moscatel atinge um equilíbrio e harmonia deslumbrantes desde que bem afinados nas caves das casas produtoras. Os moscatéis plantados na Serra da Rábida, as vinhas estão todas viradas a norte. Ao estarem viradas a norte, têm condições não tão quentes como nos solos de areia da planície. Conseguimos vinhos muito mais equilibrados, não tão enjoativos e elegantes, muito mais elegantes. A vinha estende-se na região por cerca de 10.000 hectares, dos quais 445 estão encepados com a casta Moscatel de Setúbal, que permitem produzir em média 1 milhão de litros de moscatel por vindima. Há ainda o Moscatel Roxo, casta rara e minoritária, que ocupa apenas 17 hectares de vinhedos. Nós lançámos em 98 para dar a hipótese ao consumidor de provar um roxo mais novo, neste caso 98, que eu elegi como talvez dos melhores roxos dos últimos, diria, 20 anos. Tem uma cor mais aberta, mais topázio. Também porque é mais jovem. É mais jovem, exatamente. Tem menos tempo de madeira. Claro. E depois tem é um diamante esculpido, esta casta. O moscatel roxo, dizem que poderá ser uma mutação do moscatel chamado moscatel do norte, ou moscatel de bagos pequenos, que teve uma mutação aqui na região, é uma casta única de Portugal e única desta região, não existe em mais lado nenhum. O nosso moscatel roxo, temos a maior plantação de moscatel roxo no mundo. O Moscatel Roxo é o mais refinado dos vinhos generosos de Setúbal. O seu perfume e sabores frescos e intensos são uma autêntica sinfonia de prazeres raros e únicos. O Moscatel de Setúbal é o sol em garrafa. Este generoso é reconhecido por Moscatel de Setúbal porque há um século o decreto real que criou a respectiva região demarcada circunscreveu a sua produção exclusivamente ao concelho de Setúbal. No século XXI, a região está alargada à Palmela e ao Montijo e parcialmente a Sesimbra. Cabe à Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal proceder ao cadastro das vinhas com aptidão para produzirem moscatel de Setúbal, assim como proceder à certificação dos vinhos, conferindo-lhes o correspondente selo de garantia. Para ser certificado como Moscatel de Setúbal ou Moscatel Roxo, os vinhos devem ser elaborados com um mínimo de 85% de uvas da respectiva casta. A Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal é igualmente a entidade certificadora dos vinhos de consumo DOC Palmela e Regional Península de Setúbal. Não se pense que na Península de Setúbal apenas se produz o famoso e centenário Moscatel de Setúbal. Neste extenso território vinheteiro há inúmeras castas tintas, como o Castelão, de resto dominante, a Tinta Roriz, a Touriga Nacional e a Touriga Franca, que permitem produzir vinhos tintos de eleição. Nesta cave da José Maria da Fonseca, alguns desses vinhos tintos estagiam durante anos antes de chegarem ao mercado. Mas na Península de Setúbal
A partir das castas brancas, tal como o Moscatel de Setúbal e o Fernão Pires, produzem-se também vinhos brancos, frescos e muito apetitosos para o verão. Curiosamente, tem um ponto comercial que ninguém explorou, porque é uma excelente uva para comer. É uma casta que faz excelentes vinhos vigorosos, marcantes pelo estilo da casta, porque é muito aromática, faz excelentes vinhos brancos, também uma forma leves e refrescantes, e curiosamente, não se vê no mercado, mas se eu qualquer dia vou pegar nisso, é uma excelente uva de comer, portanto tem um palato excelente. E uma coisa que eu admiro, por exemplo, é quando fazemos moscatéis jovens de brancos secos, o vinho tem o sabor da uva, porque é uma uva tão forte, tão rica em compostos aromáticos, que o vinho fica com o sabor das uvas. É uma coisa impressionante. Em vinhos não generosos, a produção vinícola na Península de Setúbal oscila anualmente entre os 22 e os 30 milhões de litros de vinhos branco, rosa e tinto, com a denominação Palmela, indicação de regional Península de Setúbal ou simplesmente vinho de mesa. Estes diferentes tipos de vinho casam bem com a gastronomia regional à base de mariscos, peixe e do queijo de azeitão. A vitivinicultura é, aliás, centro de manifestações religiosas, com a festa das vindimas, ou populares, como a festa do queijo, do pão e do vinho, ambas realizadas em Palmela. O queijo de azeitão constitui também um ex-libris da região, sendo bem acompanhado por um moscatel de Setúbal ou por um tinto encorpado. Pouco mais de uma dezena de produtores de queijo, sobretudo instalados na Quinta do Anjo, em Palmela, asseguram esta tradição antiquíssima do fabrico artesanal de queijo com leite puro de ovelha. Sou eu e o meu irmão, somos os dois teimosos de volta do queijo de azeitão. Num dia normal posso fazer aqui 600 queijos, 700 queijos, mais ou menos. O leite chega e o que é que acontece ao leite do leite? Vai para refrigerar. No dia a seguir entra nas cubas, sai a 4 graus do depósito, vai para as cubas, é aquecido em banho-maria e depois de aquecido em banho-maria chega à temperatura que nós pretendemos, entretanto já adicionamos o sal, é o cardo e espera-se que faça a coalhada. Quantas semanas demora a apurar o queijo de azeitão? Por lei, eles dizem que é 20 dias, mas na nossa casa não sai de nenhum daqui por menos de 25 a 28 dias. Quanto mais dias ele tiver, mais afinado ele vai. Se não fosse queijeiro, o que é que gostava de ser? Boa pergunta. Não, eu gosto muito de fazer aquilo que faço. Gosto muito. O queijo e o vinho representam o pulsar agrícola desta região, que em cada vindima festeja religiosamente o final do ciclo da vinha. Em Palmela, a festa das vindimas assume um caráter religioso e popular, que sublinha a importância da vitivinicultura para os seus habitantes. A bênção do mosto é seguida por inúmeros viticultores que assim manifestam o seu agradecimento e júbilo em cada colheita anual. Se olharmos os jazigos do cemitério do Poceirão, percebemos que para estes viticultores, a vinha vai com eles até à morada eterna. É uma ligação entre o homem e a vinha, também consagrada nos atos religiosos da festa das vindimas. Um pouco abaixo da Igreja Matriz, centro destas cerimónias religiosas, encontramos a casa-mãe da Rota dos Vinhos da Península de Setúbal, onde o Moscatel de Setúbal tem lugar destacado. Este vinho centenário tem cerca de uma dezena de produtores, quase todos aqui representados. Como se verifica, o Moscatel de Setúbal tem em geral uma cor âmbar, que lhe é resultante do seu envelhecimento em cascos. É feito exclusivamente de uma casta, a casta Moscatel de Setúbal, é geralmente doce e deve ser servido um pouco refrescado.
Se os cheirarmos, a nota dominante aromática é a tangerina e a laranja, ou a flor de laranjeira, se preferirem. A produção de moscatel de Setúbal é dominada pelas duas maiores empresas da região, a José Maria da Fonseca e a Bacalhoa Vinhos de Portugal. Pelo meio, pequenos e médios produtores, como a Casa Ermelinda Freitas ou Venâncio da Costa Lima, não deixam de produzir também este generoso. Neste momento dispomos de 130 hectares, onde 100 são de Castelão, que é, portanto, a casta aqui da região. Depois temos já outras castas que plantámos. Castas brancas? Brancas temos Arinto, Chardonnay e Sauvignon. O moscatel de Setúbal. E o moscatel de Setúbal, exatamente, que é uma grande aposta nossa. Acho que o moscatel é o vinho da nossa, é o licoroso da nossa região. Deveria funcionar para nós como funciona o vinho do Porto, no Norte. Acho que temos que tratar, acho que é um produto de excelência. Eu gosto muito do moscatel, acho que até nos ajuda a outros produtos. Acho que é um produto de grande qualidade e tem que ser muito bem tratado. A Venâncio da Costa Lima foi fundada em 1914, sendo uma das mais antigas empresas desta região. Situada na Quinta do Anjo, em Palmela, produz e comercializa vinhos de consumo e moscatéis de Setúbal. O moscatel que tenho na mão é um moscatel superior 2000, um moscatel que apresenta uma doçura bastante acentuada, tem aromas de passas, de frutos secos, um aroma muito intenso, muito complexo. Na boca é um moscatel muito estruturado, ou seja, é um moscatel diferente do moscatel novo. Um moscatel que tem muito mais estrutura, muito mais denso. No caso do moscatel novo, aconselho a beber a uma temperatura mais baixa, como aperitivo, antes das refeições. Um moscatel com 4, 5 anos estagiado em madeira, penso que será mais interessante se o bebermos após uma refeição, juntamente com as sobremesas, mesmo com as doçarias típicas aqui da região, com torta de azeitão, as fogaças, penso que é interessante para acompanhar o moscatel. Na Casa Negrito, em Vila Nogueira de Azeitão, Maria do Céu garante a tradição desta doçaria regional. Aqui estão tortas de azeitão, esses de azeitão e aqui estão amorzinhos de azeitão. Começando então pelos amorzinhos, são feitos com amêndoa, clara de ovo e açúcar. Simplesmente só tem 3 ingredientes, mais nada. E é uma receita tradicional? E é uma receita tradicional de azeitão. Os esses são feitos com canela, farinha, ovo e essencialmente açúcar amarelo. Não é açúcar branco, é açúcar amarelo. E as tortas, que penso que é uma receita também das mais tradicionais de azeitão, leva ovo, simplesmente açúcar e farinha, não leva mais nada. É a senhora que faz isto? Somos nós que fabricamos tudo e tentamos fabricar da maneira mais artesanal possível. Isto vai bem com o moscatel de Setúbal? Vai muito bem, todos os 3 vão bem, mas eu penso que o melhor dos 3 será os amorzinhos e a torta. A região é profundamente marcada pelo caráter imponente da Serra da Rábida, que lhe molda o clima e beija o Oceano Atlântico. A Pedra Anixa, que se avista da serra na Baía do Portinho da Rábida, é o centro de uma reserva marinha onde já foram identificadas mais de 200 de espécies de algas e invertebrados marinhos. A vegetação mediterrânica dominada pela esteva, pelo carrasco, pelo medronheiro, rosmaninho e pelo alecrim, constitui um coberto vegetal de beleza ímpar que enobrece o Parque Natural da Rábida. Foi neste deserto que se instalaram em 1542 os monges franciscanos, onde é hoje o convento da Rábida, propriedade da Fundação Oriente. Ao contrário dos monges de Cister, os frades da Ordem de São Francisco não se dedicavam à viticultura. Viviam na mais extrema pobreza no voto de silêncio, dedicando-se à oração, à filosofia e à poesia como Frei Agostinho da Cruz.
A história cultural desta região está também marcada pela Quinta e Palácio da Bacalhoa, atualmente propriedade do empresário João Berardo. Acabamos de entrar na Quinta do Palácio da Bacalhoa, rodeado de vinhedos encepados com castas tintas internacionais. Estas vinhas vêm comprovar que na Península de Setúbal não se produz apenas o seu moscatel, mas também outro tipo de vinhos de eleição. De facto, os vinhedos da Bacalhoa estão encepados com castas internacionais que permitem fazer vinhos brancos e tintos de consumo prestigiados. Com as castas Cabernet Sauvignon e Merlot, produz-se desde há cerca de 30 anos o Quinta da Bacalhoa Tinto. Este vinho, o Quinta da Bacalhoa 2006, é constituído por 90% de Cabernet Sauvignon, 10% da casta Merlot. É um vinho muito fresco, com uma fruta muito pronunciada. Nós temos aqui frutos vermelhos, como a framboesa, temos o morango. É um vinho de guarda. Penso que este vinho vai muito bem, por exemplo, com caça. Desde a colheita de 2006 que existe também o Quinta da Bacalhoa Branco. É um vinho feito com duas castas francesas, o Semillon e o Sauvignon Blanc, e uma casta portuguesa, o Alvarinho. Este vinho é um vinho encorpado, com uma cor esverdeada, magnífico para acompanhar ótimos pratos de peixe. João Berardo aproveita a época das vindimas para realizar uma festa convívio com amigos e colaboradores da empresa na Quinta da Bacalhoa. O próprio empresário procede ao corte das uvas nos vinhedos do Palácio da Bacalhoa, localizado em Vila Fresca de Azeitão. Eu não tenho muito jeito para isto. O caráter festivo do encontro, marcado pela alegria das vindimas, fica igualmente ilustrado pelo repasto junto à Casa do Lago, com que culmina esta festa na Quinta da Bacalhoa. O palácio é um exemplo da arquitetura renascentista e as suas origens remontam aos séculos XV e XVI. Rodeado de jardins e vinhedos, no interior do edifício, João Berardo mantém várias peças de arte, assim como nos jardins, onde se destacam painéis de azulejos do século XVI. Para João Berardo, o negócio do vinho envolve também a sua paixão pela arte. O vinho, quando é feito com qualidade, quando é feito com amor, quando é feito com... é sempre relacionado um pouco com a arte. Para mim, é uma necessidade podermos enquadrar nas nossas adegas a arte e os vinhos. E até a nossa Bacalhoas de Vinho de Portugal, muitos estrangeiros vêm aqui que dizem que aquilo é uma catedral, que o prédio em si também é interessante. De facto, também na Quinta da Bassaqueira, quase vizinha da Bacalhoa, onde funciona o centro de vinificação da empresa, são inúmeras as peças de arte que rodeiam a moderna e gigantesca adega. Nada foi deixado ao acaso, desde os vinhedos, de onde se avista a Serra da Rábida, aos jardins que embelezam este espaço adegueiro. Berardo não esconde as origens da sua relação com o vinho. O meu pai trabalhou na Madeira Wine, o meu irmão trabalhou na Madeira Wine e eu também trabalhei na Madeira Wine, antes de ir para a África do Sul. Teve um trabalho inicial que foi rotular o vinho Madeira à mão, que antigamente não havia máquinas, e depois fui melhorando de vida, já sabe, e quando tinha 18 anos fui para a África do Sul.
Eu nunca pensava voltar para Portugal, mas quando comecei a pensar a voltar às nossas raízes, mais vezes, mais tempo, então comecei a ver diversas adegas de vinho e até que um dia eu estava na Fundação a beber o vinho Catarina. Fundação Berardo. Na Fundação Berardo, no Funchal, com uma pessoa aqui de Lisboa. Este vinho era um vinho que agrada muito. O que é que se passa com este vinho? Quem é? Ele disse, olha, este pertence a uns amigos e ele até anda à procura de um sócio. E pronto, e fizemos um acordo muito breve. Era uma adega que estava muito relacionada com vinho em volume. Mas hoje procura personalizar os vinhos que nascem na Bacalhoa para assim os tornar mais originais. Eu exijo das pessoas que estão comigo tanta valorização do produto, tanto faz na agricultura, como na apanha, como no tudo pipas de primeira mão. Exigimos tanto às pessoas que eles também dizem, e você, o que é que faz? Então, olha, eu vou pôr o meu nome nessa situação, mais do que isso, eu acho que tenho que contribuir, e todos os anos, no Palácio da Bacalhoa, tenho uma frase nova, e esta é um privilégio partilhar a paixão e os prazeres deste néctar dos deuses. Pela arte da enologia, é responsável Filipa Tomás da Costa, autora de alguns dos melhores moscatéis da região. É um aperitivo fantástico. Além disso, acompanha muito bem sobremesas. Propunha alguma doçaria aqui da região, como as tortas de azeitão e os queijinhos de amêndoa. Também frutos secos vão idealmente com... E o chocolate é um acompanhamento perfeito. Na própria quinta da Bassaqueira, onde estes moscatéis são vinificados e posteriormente envelhecidos em cascos usados do whisky, é possível adquirir estes vinhos na loja aberta ao público. Quem pensa que da casta Moscatel de Setúbal apenas se pode fazer um estilo de vinho está muito enganado. Através da casta Moscatel de Setúbal é possível fazer vários estilos e vários tipos de generosos. Vejamos, este é o moscatel mais corrente, embora datado, no caso concreto, a colheita de 2001. É o que tem menos envelhecimento. Temos depois um moscatel de 10 anos, colheita de 1998, que estagiou precisamente em cave durante um decénio. Vamos, por fim, para um moscatel superior, neste caso concreto, o de 1983, uma das melhores colheitas do século passado. Esta empresa Bacalhoa instalou-se em Vila Nogueira de Azeitão em 1997, vinda de Pinhal Novo, onde então era designada por JP, abreviatura de João Pires. Muito do seu sucesso deve-se à sua viticultura rigorosa, exigente e cuidada. Só é possível atingir níveis de qualidade elevados nos vinhos se a viticultura corresponder. Em Casais da Serra, em pleno Parque Natural da Serra da Rábida, a Bacalhoa dispõe de uma das vinhas mais emblemáticas da região, que com a sua beleza paisagística nos revela ao longo das sucessivas estações do ano a força da natureza e o papel decisivo do sol na vida dos vinhedos. Respira-se aqui um silêncio profundo, como se Baco e Dionísio aguardassem as dádivas da vindima e da arte dos enólogos. A juventude empresarial da Bacalhoa contrasta com a história secular da José Maria da Fonseca. A empresa foi fundada em 1834. Por isso tem 174 anos. Exatamente. O Sr. José Maria da Fonseca, originalmente ele vem do Dão, da região de Vilar Seco. Por razões familiares vem para cá. É formado em matemática pela Universidade de Coimbra.
e dedica-se à agricultura. Por isso, um matemático que se dedicou à agricultura. Exatamente. E que prestigiou desde o início o Moscatel de Setúbal. Exatamente. Como agricultor, ele valorizou muito duas castas. Uma foi o Castelão, que deu o nome de Periquita, e outra foi também o Moscatel de Setúbal. Exatamente. Já Ferreira Lapa escrevia, em 1867, na memória sobre os processos de vinificação, que em Azeitão, a 2 léguas de Setúbal, existe a famosa lavra dos nossos melhores moscatéis, pertencente ao excelentíssimo Sr. José Maria da Fonseca, enologista de grande saber e habilidade, que tem conseguido aperfeiçoar esta especialidade a tal ponto que se pode, sem lisonja, dizer que não tem rival nem dentro nem fora do país. No Brasil, exatamente em 1908, os vinhos desta casa eram distinguidos pelos especialistas. E foi este destino da exportação dos vinhos da José Maria da Fonseca que deu origem aos moscatéis Torna Viagem. Nas suas exportações para o Brasil, pedia aos capitães das embarcações para irem à procura do seu agente, perguntar se eles queriam vinho ou não. Se não quisessem vinho, voltariam de regresso o vinho. Notou que o vinho, neste caso o Moscatel de Setúbal, ao regressar vinha muito melhor, mais diferente, afinado, muito mais untuoso. Se seguirmos para a adega dos Tiares, onde repousa um património enológico magnífico, poderíamos quase contar toda a história do Moscatel de Setúbal, colheita após colheita desde o século XIX a finais do século XX. Porquê é que se chama a Adega dos Tiares? Porque era uma fábrica de selagem, onde se faziam fardas para o exército inglês. O José Maria Fonseca comprou e transformou em adega. Tem um pé direito muito alto e mantém-se sempre fresco durante o ano. Tenho aqui na garrafeira desta Adega dos Tiares vinhos Moscatel de Setúbal desde a colheita de 1880. Exatamente. Aliás, antes dessa ainda temos, na altura, quando se escreveu isto, mais de 100 anos, portanto, anteriores ainda a 1880, mas aqui não se sabia a idade precisa. Aqui sim, portanto, aquelas que sabemos é 1880, é mais velha, que nós temos a certeza que existe aqui dentro. Já agora também tem 1908, não? 1908, está aqui. Exatamente, que é a colheita em que foi criada a região de Marcada. Exatamente. No século XX, na sua opinião, quais foram aqui na casa as melhores colheitas? Em minha opinião, 1902, 34, 47, 55, que é a colheita, é o 55. Depois ainda não se escreveu aqui o 84 e 2000. A José Maria da Fonseca não vive apenas da história. Mantém um núcleo museológico no mais moderno dos edifícios da empresa e uma loja de vinhos também aberta ao público na antiga sede, situada na rua principal de Vila Nogueira de Azeitão. A modernização da empresa não destruiu o seu espólio histórico, porque assim se compreende que na sua garrafeira, qual museu vivo, Domingos Soares Franco recorde quanto o Moscatel de Setúbal é apreciado há séculos para assim brindar ao seu futuro. Há 3 grandes generosos portugueses, o Porto, o Madeira e o Moscatel de Setúbal. Exato. Que lugar atribui no pódio ao Moscatel de Setúbal? Eu punha os 3 em execo. Acho que ambos têm as suas particularidades e ambos têm qualidades extraordinárias, e, portanto, se dava execo em primeiro lugar aos 3. Mas se é verdade que o Luís XIV, o Rei do Sol, bebia Moscatel de Setúbal, é um grande generoso. É verdade, tem toda a razão. E bebemos à saúde do Moscatel de Setúbal.
Mas não é pelo facto do vinho ter envelhecido que vai diretamente para a garrafa e para o consumidor. O Moscatel de Setúbal, com a idade de 20 anos, por exemplo, exige o exercício atento da equipa de enologia para realizar o respectivo lote em função do engarrafamento anterior. É uma arte que envolve os vários enólogos da casa. Portanto, nós aqui estamos a fazer um lote de um moscatel com 20 anos, em que a base será o ano de 1988, que vai ser o vinho mais novo que vai entrar dentro deste lote. Depois temos ali amostras do ano de 1985, uma amostra do ano de 1984 e, por último, uma amostra do ano de 1934. Este lote de moscatel, moscatel tipo 20 anos, foi sempre um vinho que resultou da mistura de várias colheitas. Como nós tentamos, dentro da José Maria da Fonseca, manter um padrão, embora sempre com as nuances que lhe é dada pela colheita, neste caso pela colheita de 88, que entra em maior percentagem, nós tentamos, com uma colheita um pouco mais velha, 84 e 85, ir buscar alguma complexidade. E em relação à colheita de 1934, que é uma colheita excepcional, e a José Maria da Fonseca tem um estoque apreciável, permite-nos dar uma característica especial a este lote, que de outra maneira seria um pouco mais complexo atingir. Porque eu já reparei, não se acerta logo à primeira, é preciso fazer várias tentativas. Não, neste caso já vamos na quinta tentativa, portanto olhamos sempre, provamos sempre o padrão e tentamos que o padrão nos dê as coordenadas para onde nós gostaríamos de chegar, tendo em conta as amostras que temos aqui, e é quase impossível acertar à primeira, portanto isto é vamos afinando, às vezes até percentagens na ordem de 1%, meio por cento, podem fazer a diferença. Só depois de realizado o lote, o vinho acaba por ser engarrafado e posteriormente colocado no mercado. É todo este ciclo de produção que empresta brilho e caráter ao Moscatel de Setúbal, um vinho generoso da excelência. A região demarcada do Moscatel de Setúbal, criada em 1907 e regulamentada em 1908, abrange na atualidade os concelhos de Setúbal, que lhe deu o nome, de Palmela e do Montijo, onde os vinhedos se estendem pelas suas planícies arenosas, e atinge a freguesia do Castelo, em Sesimbra. É o moscatel e depois a torta, sempre. Acho que fica muito bem, é um bom casamento. No final do século XX, durante as últimas escavações arqueológicas realizadas em Almada, no estuário do Rio Tejo, foram encontradas grainhas de uvas datadas do século VIII a.C. As diferentes investigações históricas e arqueológicas, então efetuadas, apontam no sentido de que foi através dos rios Tejo e Sado que os fenícios introduziram o consumo de vinho e azeite que trocavam por metais preciosos. A estação arqueológica de Abul, descoberta em 1990 no estuário do Rio Sado, testemunha os últimos vestígios de uma feitoria fenícia que remonta aos séculos VII e VI a.C. Segundo os estudos arqueológicos até agora realizados, este assentamento fenício desempenhou funções habitacionais e comerciais. Os fenícios, vindos da bacia do Mediterrâneo e sobretudo das ilhas gregas, penetraram pelo Rio Sado há mais de 2500 anos, quando trouxeram artefatos, vinho e azeite para as suas trocas comerciais com as povoações ribeirinhas. Há também historiadores que defendem terem sido igualmente estes navegadores quem introduziu em Portugal a videira, a oliveira e a alfarrobeira, assim como os lagares de fermentação de vinho e de extração de azeite. Se nos lembrarmos que a casta Moscatel de Setúbal é, segundo os especialistas, oriunda de Alexandria, cidade do delta do Nilo, facilmente compreenderemos o papel fulcral dos fenícios na divulgação do vinho e da vinha neste território estuarino
cuja expansão foi confirmada pela chegada posterior de gregos e romanos. É uma casta branca, é um moscatel de Alexandria que existe em toda a bacia mediterrânica. A presença grega está documentada nesta região através de vasos datados do século IV a.C. e outros vestígios de cerâmica helenística encontrados em Alcácer do Sal. Estes achados comprovam a generalização do consumo de vinho, sublinhada pela iconografia báquica que anima estas peças. Na cripta arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal, encontram-se expostos fragmentos de cerâmica grega. Não se pense que na Península de Setúbal apenas se produz o famoso e centenário moscatel de Setúbal. Neste extenso território vinheteiro há inúmeras castas tintas, como o Castelão, de resto dominante, a Tinta Roriz, a Touriga Nacional e a Touriga Franca, que permitem produzir vinhos tintos de eleição. Nesta cave da José Maria da Fonseca, alguns desses vinhos tintos estagiam durante anos antes de chegarem ao mercado. Mas na Península de Setúbal, a partir das castas brancas, tal como o Moscatel de Setúbal e o Fernão Pires, produzem-se também vinhos brancos, frescos e muito apetitosos para o verão. Curiosamente, tem um ponto comercial que ninguém explorou, porque é uma excelente uva para comer. É uma casta que faz excelentes vinhos vigorosos, marcantes pelo estilo da casta, porque é muito aromática, faz excelentes vinhos brancos, também uma forma leves e refrescantes, e curiosamente, não se vê no mercado, mas se eu qualquer dia vou pegar nisso, é uma excelente uva de comer, portanto tem um palato excelente. E uma coisa que eu admiro, por exemplo, é quando fazemos moscatéis jovens de brancos secos, o vinho tem o sabor da uva, porque é uma uva tão forte, tão rica em compostos aromáticos, que o vinho fica com o sabor das uvas. É uma coisa impressionante. Em vinhos não generosos, a produção vinícola na Península de Setúbal oscila anualmente entre os 22 e os 30 milhões de litros de vinhos branco, rosa e tinto, com a denominação Palmela, a indicação de regional Península de Setúbal ou simplesmente vinho de mesa. Estes diferentes tipos de vinho casam bem com a gastronomia regional à base de mariscos, peixe e do queijo de azeitão. A vitivinicultura é, aliás, centro de manifestações religiosas, com a festa das vindimas ou populares, como a festa do queijo, do pão e do vinho, ambas realizadas em Palmela. O queijo de azeitão constitui também um ex-libris da região, sendo bem acompanhado por um moscatel de Setúbal ou por um tinto encorpado. Pouco mais de uma dezena de produtores de queijo, sobretudo instalados na Quinta do Anjo, em Palmela, asseguram esta tradição antiquíssima do fabrico artesanal de queijo com leite puro de ovelha. Sou eu e o meu irmão, somos os dois teimosos de volta do queijo de azeitão. Num dia normal posso fazer aqui 600 queijos, 700 queijos, mais ou menos. Leis peças de arte que rodeiam a moderna e gigantesca adega. Nada foi deixado ao acaso, desde os vinhedos, de onde se avista a Serra da Rábida, aos jardins que embelezam este espaço adegueiro. Berardo não esconde as origens da sua relação com o vinho. O meu pai trabalhou na Madeira Wine, o meu irmão trabalhou na Madeira Wine e eu também trabalhei na Madeira Wine, antes de ir para a África do Sul. Teve um trabalho inicial que foi rotular o vinho Madeira à mão, que antigamente não havia máquinas, e depois fui melhorando de vida, já sabe, e quando tinha 18 anos fui para a África do Sul. Eu nunca pensava voltar para Portugal, mas quando comecei a pensar a voltar às nossas raízes, mais vezes, mais tempo, então
comecei a ver diversas adegas de vinho e até que um dia eu estava na Fundação a beber o vinho Catarina. Fundação Berardo. Da Fundação Berardo no Funchal, com uma pessoa aqui de Lisboa. Este vinho era um vinho que agrada muito. O que é que se passa com este vinho? Quem é? Ele disse, olha, este pertence a uns amigos e ele até anda à procura de um sócio. E pronto, e fizemos um acordo muito breve. Era uma adega que estava muito relacionada com vinho em volume. Mas hoje procura personalizar os vinhos que nascem na Bacalhoa para assim os tornar mais originais. Eu exijo das pessoas que estão comigo tanta valorização do produto, tanto faz na agricultura, como na apanha, como no tudo pipas de primeira mão. Exigimos tanto às pessoas que eles também dizem, e você, o que é que faz? Então, olha, eu vou pôr o meu nome na situação, mais do que isso, acho que tenho que contribuir, e todos os anos, no Palácio da Bacalhoa, tenho uma frase nova, e esta é um privilégio partilhar a paixão e os prazeres deste néctar dos deuses. Pela arte da enologia, é responsável Filipa Tomás da Costa, autora de alguns dos melhores moscatéis da região. É um aperitivo fantástico. Além disso, acompanha muito bem sobremesas. Propunha alguma doçaria aqui da região, como as tortas de azeitão e os queijinhos de amêndoa. Também frutos secos vão idealmente com... E o chocolate é um acompanhamento perfeito. Vamos, dentro de José Maria da Fonseca, manter um padrão, embora sempre com as nuances que lhe é dada pela colheita, neste caso pela colheita de 88, que entra em maior percentagem. Nós tentamos, com uma colheita um pouco mais velha, 84, 85, ir buscar alguma complexidade. E em relação à colheita de 1934, que é uma colheita excepcional, e a José Maria da Fonseca tem um estoque apreciável, permite-nos dar uma característica especial a este lote, que de outra maneira seria um pouco mais complexo atingir. Porque eu já reparei, não se acerta logo à primeira, é preciso fazer várias tentativas. Não, neste caso já vamos na quinta tentativa, portanto olhamos sempre, provamos sempre o padrão e tentamos que o padrão nos dê as coordenadas para onde nós gostaríamos de chegar, tendo em conta as amostras que temos aqui, e é quase impossível acertar à primeira, portanto isto é vamos afinando, às vezes até percentagens na ordem de 1%, meio por cento, podem fazer a diferença. Só depois de realizado o lote, o vinho acaba por ser engarrafado e posteriormente colocado no mercado. É todo este ciclo de produção que empresta brilho e caráter ao Moscatel de Setúbal, um vinho generoso da excelência. A região demarcada do Moscatel de Setúbal, criada em 1907 e regulamentada em 1908, abrange na atualidade os concelhos de Setúbal, que lhe deu o nome, de Palmela e do Montijo, onde os vinhedos se estendem pelas suas planícies arenosas, e atinge a freguesia do Castelo, em Sesimbra. Se definirmos os moscatéis de Setúbal entre os moscatéis da Rábida e os moscatéis da zona das Areias, é o açúcar residual que diferencia. Estes são sempre mais doces, um pouco, do que os moscatéis lá de cima. É nas encostas da Serra da Rábida que o poeta Sebastião da Gama tão eloquentemente cantou que o moscatel atinge um equilíbrio e harmonia deslumbrantes desde que bem afinados nas caves das casas produtoras. Os moscatéis plantados na Serra da Rábida, as vinhas estão todas viradas a norte. Ao estarem viradas a norte, têm condições não tão quentes como nos solos de areia da planície. Conseguimos vinhos muito mais equilibrados, não tão enjoativos e elegantes, muito mais elegantes. A vinha estende-se na região por cerca de 10.000 hectares,
dos quais 445 estão encepados com a casta Moscatel de Setúbal içado, com a sucessiva presença fenícia, grega e romana. Foram estes povos mediterrâneos que difundiram o consumo de vinho e expandiram o cultivo da vinha na península de Setúbal. Pelo caminho da história, chegaremos a alguns dos atuais produtores de moscatel de Setúbal, à Serra e ao Mosteiro da Rábida, à reserva natural do estuário do Rio Sado e à paisagem vinheteira desta região, até experimentarmos os prazeres que este vinho generoso nos proporciona. Geralmente um cliente que bebe um moscatel pede sempre para acompanhar a torta. É o moscatel e depois a torta, sempre. Acho que fica muito bem, é um bom casamento. No final do século XX, durante as últimas escavações arqueológicas realizadas em Almada, no estuário do Rio Tejo, foram encontradas grainhas de uvas datadas do século VIII a.C. As diferentes investigações históricas e arqueológicas, então efetuadas, apontam no sentido de que foi através dos rios Tejo e Sado que os fenícios introduziram o consumo de vinho e azeite que trocavam por metais preciosos. A estação arqueológica de Abul, descoberta em 1990 no estuário do Rio Sado, testemunha os últimos vestígios de uma feitoria fenícia que remonta aos séculos VII e VI a.C. Segundo os estudos arqueológicos até agora realizados, este assentamento fenício desempenhou funções habitacionais e comerciais. Os fenícios, vindos da bacia do Mediterrâneo e sobretudo das ilhas gregas, penetraram pelo Rio Sado há mais de 2500 anos, quando trouxeram artefactos, vinho e azeite para as suas trocas comerciais com as povoações ribeirinhas. Há também historiadores que defendem terem sido igualmente estes navegadores quem introduziu em Portugal a videira, a oliveira e a alfarrobeira, assim como os lagares de fermentação de vinho e de extração de azeite. Se nos lembrarmos que a casta Moscatel de Setúbal é, segundo os especialistas, oriunda de Alexandria, cidade do delta do Nilo, facilmente compreenderemos o papel fulcral dos fenícios na divulgação do vinho e da vinha neste território estuarino, cuja expansão foi confirmada pela chegada posterior de gregos e romanos. É uma casta branca, é um moscatel de Alexandria que existe. Há três grandes generosos portugueses, o Porto, o Madeira e o Moscatel de Setúbal. Que lugar atribui no pódio ao Moscatel de Setúbal? Eu punha os três em execo. Os moscatéis de Setúbal caracterizam fundamentalmente pela casca de laranja. É o típico que esta caixa traz. O interessante nos vinhos é nós, todos os anos, feito das mesmas propriedades, das mesmas vinhas, vinificados pelas mesmas pessoas, com as mesmas condições, termos vinhos diferentes. É um produto de excelência, eu gosto muito do moscatel. Passado um século sobre a fundação da região demarcada do Moscatel de Setúbal, propomos uma viagem pela sua história até aos nossos dias. Desde o século VIII a.C., que há testemunhos arqueológicos do culto do vinho nos estuários dos rios Tejo e Sado, com a sucessiva presença fenícia, grega e romana. Foram estes povos mediterrâneos que difundiram o consumo de vinho e expandiram o cultivo da vinha na península de Setúbal. Pelo caminho da história, chegaremos a alguns dos atuais produtores de moscatel de Setúbal, à Serra e ao Mosteiro da Rábida, à reserva natural do estuário do Rio Sado e à paisagem vinheteira desta região, até experimentarmos os prazeres que este vinho generoso nos proporciona. Geralmente um cliente que bebe um moscatel pede sempre para acompanhar a torta. É o moscatel e depois a torta, sempre.
Acho que fica muito bem, é um bom casamento. No final do século XX, durante as últimas escavações arqueológicas realizadas em Almada, no estuário do Rio Tejo, foram encontradas grainhas de uvas datadas do século VIII a.C. As diferentes investigações históricas e arqueológicas, então efetuadas, apontam no sentido de que foi através dos rios Tejo e Sado que os fenícios introduziram o consumo de vinho e azeite que trocavam por metais preciosos. A estação arqueológica de Abul, descoberta em 1990 no estuário do Rio Sado, testemunha os últimos vestígios de uma feitoria fenícia que remonta aos séculos VII e VI a.C. Segundo os estudos arqueológicos até agora realizados, este assentamento fenício desempenhou funções habitacionais e comerciais. Os vem acompanhado por um moscatel de Setúbal ou por um tinto encorpado. Pouco mais de uma dezena de produtores de queijo, sobretudo instalados na Quinta do Anjo, em Palmela, asseguram esta tradição antiquíssima do fabrico artesanal de queijo com leite puro de ovelha. Sou eu e o meu irmão, somos os dois teimosos de volta do queijo de azeitão. Num dia normal posso fazer aqui 600 queijos, 700 queijos, mais ou menos. O leite chega e o que é que acontece ao leite do bem? Vai para refrigerar. No dia a seguir entra nas cubas, sai a 4 graus do depósito, vai para as cubas, é aquecido em banho-maria e depois de aquecido em banho-maria chega à temperatura que nós pretendemos, entretanto já adicionamos o sal, é o cardo e espera-se que faça a coalhada. Quantas semanas demora a apurar o queijo de azeitão? Por lei, eles dizem que é 20 dias, mas na nossa casa não sai nenhum daqui com menos de 25 a 28 dias. Quanto mais dias ele tiver, mais afinado ele vai. Você, se não fosse queijeiro, o que é que gostava de ser? Boa pergunta. Não, eu gosto muito de fazer aquilo que faço. Gosto muito. O queijo e o vinho representam o pulsar agrícola desta região, que em cada vindima festeja religiosamente o final do ciclo da vinha. Em Palmela, a festa das vindimas assume um caráter religioso e popular, que sublinha a importância da vitivinicultura para os seus habitantes. A bênção do mosto é seguida por inúmeros viticultores que assim manifestam o seu agradecimento e júbilo em cada colheita anual. Se olharmos os jazigos do cemitério do Poceirão, percebemos que para estes viticultores, a vinha vai com eles até à morada eterna. É uma ligação entre o homem e a vinha, também consagrada nos atos religiosos da festa das vindimas. Um pouco abaixo da Igreja Matriz, centro destas cerimónias religiosas, encontramos a casa-mãe da Rota dos Vinhos da Península de Setúbal, onde o moscatel de Setúbal tem lugar destacado. Este vinho centenário tem cerca de uma dezena de produtores, quase todos aqui representados. Como se verifica, o moscatel de Setúbal tem... Quando é feito com amor, quando é feito com... é sempre relacionado um pouco com a arte. Para mim é uma necessidade podermos enquadrar nas nossas adegas a arte e os vinhos, e até a nossa bacalhoas de vinho de Portugal. Muitos estrangeiros vêm aqui que dizem que aquilo é uma catedral, que o prédio em si também é interessante. De facto, também na Quinta da Bassaqueira, quase vizinha da Bacalhoa, onde funciona o centro de vinificação da empresa, são inúmeras as peças de arte que rodeiam a moderna e gigantesca adega. Nada foi deixado ao acaso, desde os vinhedos, de onde se avista a Serra da Rábida, aos jardins que embelezam este espaço adegueiro. Berardo,
não esconde as origens da sua relação com o vinho. O meu pai trabalhou na Madeira Wine, o meu irmão trabalhou na Madeira Wine e eu também trabalhei na Madeira Wine, antes de ir para a África do Sul. Teve um trabalho inicial que foi rotelar o vinho Madeira à mão, que antigamente não havia máquinas, e depois fui melhorando de vida, já sabe, e quando tinha 18 anos fui para a África do Sul. Eu nunca pensava voltar para Portugal, mas quando comecei a pensar a voltar às nossas raízes, mais vezes, mais tempo, então comecei a ver diversas adegas de vinho e até que um dia eu estava na Fundação a beber o vinho Catarina. Fundação Berardo. Da Fundação Berardo no Funchal, com uma pessoa aqui de Lisboa. Este vinho era um vinho que agrada muito. O que é que se passa com este vinho? Quem é? Ele disse, olha, este pertence a uns amigos e ele até anda à procura de um sócio. E pronto, e fizemos um acordo muito breve. Era uma adega que estava muito relacionada com vinho em volume. Mas hoje procura personalizar os vinhos que nascem na bacalhoa para assim os tornar mais originais. Eu exijo das pessoas que estão comigo tanta valorização do produto, tanto faz na agricultura, como na apanha, como no tudo pipas de primeira mão. Exigimos tanto às pessoas que eles também dizem, e você, o que é que faz? Então, olha, eu vou pôr o meu nome nessa situação, mais do que isso, eu acho que tenho que contribuir, e todos os anos, no Palácio da Bacalhoa, tenho uma frase nova, e esta é um privilégio partilhar a paixão e os prazeres deste néctar de 10 mil hectares, dos quais 445 estão encepados com a casta Moscatel de Setúbal, que permitem produzir, em média, 1 milhão de litros de moscatel por vindima. Há ainda o moscatel roxo, casta rara e minoritária, que ocupa apenas 17 hectares de vinhedos. Nós lançámos em 98 para dar a hipótese ao consumidor de provar um roxo mais novo, neste caso 98, que eu elegi como talvez dos melhores roxos dos últimos, diria, 20 anos. Tem uma cor mais aberta, mais topázio. Também porque é mais jovem. É mais jovem, exatamente. Tem menos tempo de madeira. Claro. E depois tem um diamante esculpido, esta casta. O moscatel roxo dizem que poderá ser uma mutação do moscatel chamado moscatel do norte, ou moscatel de bagos pequenos, que teve uma mutação aqui na região. É uma casta única de Portugal e única desta região, não existe em mais lado nenhum. O nosso moscatel roxo, temos a maior plantação de moscatel roxo no mundo. O moscatel roxo é o mais refinado dos vinhos generosos de Setúbal. O seu perfume e sabores frescos e intensos são uma autêntica sinfonia de prazeres raros e únicos. O moscatel de Setúbal é o sol em garrafa. Este generoso é reconhecido por Moscatel de Setúbal porque há um século o decreto real que criou a respectiva região demarcada circunscreveu a sua produção exclusivamente ao concelho de Setúbal. No século XXI, a região está alargada à Palmela e ao Montijo e parcialmente a Sesimbra. Cabe à Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal proceder ao cadastro das vinhas com aptidão para produzirem moscatel de Setúbal, assim como proceder à certificação dos vinhos, conferindo-lhes o correspondente selo de garantia. Para ser certificado como moscatel de Setúbal ou moscatel roxo, os vinhos devem ser elaborados com um mínimo de 85% de uvas da respectiva casta.
A Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal é igualmente a entidade certificadora dos vinhos de consumo DOC Palmela. Às vezes. Pela arte da enologia, é responsável Filipa Tomás da Costa, autora de alguns dos melhores moscatéis da região. É um aperitivo fantástico. Além disso, acompanha muito bem sobremesas. Propunha alguma doçaria aqui da região, como as tortas de azeitão e os queijinhos de amêndoa. Também frutos secos vão idealmente com... E o chocolate é um acompanhamento perfeito. Na própria Quinta da Bassaqueira, onde estes moscatéis são vinificados e posteriormente envelhecidos em cascos usados do whisky, é possível adquirir estes vinhos na loja aberta ao público. Quem pensa que da casta Moscatel de Setúbal apenas se pode fazer um estilo de vinho está muito enganado. Através da casta Moscatel de Setúbal é possível fazer vários estilos e vários tipos de generosos. Vejamos, este é o moscatel mais corrente, embora datado, no caso concreto, a colheita de 2001. É o que tem menos envelhecimento. Temos depois um moscatel de 10 anos, colheita de 1998, que estagiou precisamente em cave durante um decénio. Vamos, por fim, para um moscatel superior, neste caso concreto, o de 1983, uma das melhores colheitas do século passado. Esta empresa Bacalhau instalou-se em Vila Nogueira de Azeitão em 1997, vinda de Pinhal Novo, onde então era designada por JP, abreviatura de João Pires. Muito do seu sucesso deve-se à sua viticultura rigorosa, exigente e cuidada. Só é possível atingir níveis de qualidade elevados nos vinhos se a viticultura corresponder. Em Casais da Serra, em pleno Parque Natural da Serra da Rábida, a Bacalhoa dispõe de uma das vinhas mais emblemáticas da região, que com a sua beleza paisagística nos revela ao longo das sucessivas estações do ano a força da natureza e o papel decisivo do sol na vida dos vinhedos. Respira-se aqui um silêncio profundo, como se Baco e Dionísio aguardassem as dádivas da vindima e da arte dos enólogos. A juventude empresarial da Bacalhoa contrasta com a história secular da José Maria da Fonseca. A empresa foi fundada em 1834.